Escrito, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 1 ao 4, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, quantos discípulos? 12. Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho de Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. E o versículo 4 termina: Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ainda de pé como você está, eu vou falar o tema da nossa meditação esta noite. Eu estava hoje de manhã assistindo, não sei, caiu lá no meu celular uma mensagem e eu abri. Era o pastor Josué Gonçalves num evento só para pastores, e dentre a fala dele, na fala dos que pregaram, estava o pastor Mark Anderson, que eu conheço, ele é de Goiânia, ministra para a família, e ele fez um comentário e de repente caiu na minha alma o que eu deveria falar aqui esta noite. E eu quero pregar esta noite aqui sobre Judas, com o tema: não perca a maior oportunidade da sua vida. O tema é: não perca a maior oportunidade da sua vida. E assim você pode se assentar, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção, de vocês, como é de costume, essa igreja para ouvir a palavra. O assunto que eu vou tratar com os irmãos esta noite, ele é um pouquinho forte. E 15 dias atrás, porque há 8 dias atrás foi o pastor Chiquinho que pregou, foi uma palavra tremenda, pregou no livro dos Salmos, no Salmo, parece que o 37, foi tremenda a palavra que Deus usou ele para trazer. Mas há 15 dias atrás eu preguei sobre a importância de tomar decisões certas. Os irmãos se lembram disso não, né? Lembra não, né? A importância de tomar decisões certas. E eu me lembro que eu coloquei essa mensagem, ela está no YouTube, e as pessoas que interessaram ouvir, não paga nada, é de graça. A importância de tomarmos decisões certas. E eu terminei aquela mensagem daquela noite, falando sobre aquele camarada que caiu na janela, o Eutico, e disse que havia sido uma opção dele sentar na janela, entendeu? E ele caiu para o lado de fora, e isso é muito perigoso. Quem está na janela geralmente cai para fora, mas não importa para que lado caiu, o perigo é que caiu. A importância de tomar uma decisão certa. Onde é que a gente está tomando as decisões, ou melhor, onde é que nós estamos nos assentando, Foi isso. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos a palavra: não perca a oportunidade da sua vida. Eu gostaria, irmãos, de começar dizendo que existe uma frase que eu venho caminhando com ela há muito tempo, e eu sempre lembro disso, que existem 3 coisas que não voltam atrás. A primeira coisa que não volta atrás é uma flecha lançada. A partir do momento que você lançou uma flecha, mesmo que você queira reparar o estrago que ela causou lá na frente, mas é impossível. Depois de lançada a flecha, não tem como retornar atrás. Esta é a primeira coisa que não volta atrás. A segunda coisa que não volta atrás é uma palavra falada. Eu vou repetir, olhe para cá. É uma palavra falada. A partir do momento que você soltou a palavra, que você falou, você pode até pedir desculpa, tentar explicar que não foi isso que quis dizer, etc. Mas uma palavra falada, ela não tem como voltar atrás. E a terceira coisa que não tem como voltar atrás é uma oportunidade perdida. Há um velho ditado aqui no interior das Minas Gerais, e tem gente nos acompanhando de várias partes do Brasil e até fora do Brasil, eu penso.
há um ditado, dizem que o cavalo só passa arriado, só passa com a sela na porta da gente uma vez. Então você tem que aproveitar e montar no cavalo quando ele passar. Isso quer dizer que existem oportunidades que elas nunca mais voltam atrás. E eu quero trazer um resumo já da ideia do que eu quero pregar aqui hoje, que eu aprendi hoje pela manhã, que Judas foi um dos homens que teve as maiores oportunidades da sua vida. Primeiro, ele andou com a porta e não entrou nessa porta. 2, ele conheceu o bom pastor e não quis ser pastoreado por ele e ser uma ovelha desse pastor. 3, ele conheceu a verdade, mas preferiu viver numa mentira. 4, ele andou com o caminho, mas optou passar por um atalho. Em 5º lugar, ele andou com o dono do céu e tomou a decisão de ir para o inferno. Em 6º lugar, ele andou com o que era o possuidor do direito de ser adorado e colocou preço na adoração da mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus. 7º lugar, ele esteve com a fonte, mas morreu sedento. Em 8º lugar, ele não aproveitou as suas oportunidades. Eu acho que só isto que eu falei aqui, já poderíamos terminar esse culto e irmos embora. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui esta noite é que as oportunidades elas existem. Mas em relação à nossa vida espiritual, ter grandes oportunidades não significa aproveitar essas oportunidades. Você, por exemplo, eu estou pregando nessa igreja no dia 4 de novembro, vai fazer 13 anos que eu assumi esta igreja aqui. É 13 anos que é isso? Não, foi 2010. 12 anos que eu assumi esta igreja. Tem 12 anos que eu estou pregando aqui nesse púlpito. E eu não duvido de ter pessoas ouvindo as mensagens há 12 anos e não terem mudado de vida. Você acredita nisso? Porque pelo comportamento... Como assim? Hein? Não, foi dia 4 de novembro de 2010, Marquinhos. Ah, sim, hoje, depois de amanhã, perdão, hoje é dia 1º. Então é possível que uma pessoa tenha a oportunidade de ouvir um pregador 12 anos e você vê as atitudes dele e você vê o camarada não mudou. Mas eu não posso reclamar porque Judas andou com Jesus e não mudou. Isso então tem a ver com caráter, isso tem a ver com a oportunidade que temos de mudar ou de não mudar. Os irmãos entenderam? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E é interessante, irmãos, que a gente conhece as pessoas em 2 momentos especiais. Hoje Deus falou isso comigo no meu coração, quando eu estava orando. Primeiro, você conhece uma pessoa no dia do fracasso. Quando ele teve algum fracasso, ele põe para fora o que está no coração dele. Por exemplo, eu sabia que não valia a pena confiar em Deus, eu sabia que ia dar errado, eu sou a pior pessoa do mundo. Na hora do fracasso, você conhece o que tem no coração de uma pessoa. E sabe qual um outro momento você conheceu o que há no coração da pessoa? É quando ele se torna um vencedor de alguma batalha. Por quê? Porque aí ele põe para fora tudo que tem na alma. Ele despreza os irmãos que estão do lado dele. Ele fala mal de quem não deveria falar, porque ele acha que o triunfo dele vai mantê-lo no lugar que ele está. Mas eu gostaria de te dizer que a habilidade e o talento pode colocar uma pessoa em um determinado lugar de destaque, mas só o caráter vai manter ele lá. E aí eu comecei a estudar e analisar a vida desse homem chamado Jonas. Por quê? Porque oportunidades que nós temos, eu quero que você preste atenção no que Deus está falando conosco esta noite, viu? Porque essa noite pode mudar a minha vida e a sua vida pelo poder da palavra. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós somos desafiados a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O Judas não soube aproveitar. E eu gostei de uma frase que alguém disse, dizendo o seguinte: você pode morar numa garagem da sua casa, mas morar na garagem não vai transformar você em um carro. Concorda comigo? Morar na garagem não vai te transformar
num carro. Frequentar uma igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos não vai transformar você num salvo. Porque frequentar a igreja e não tomar posicionamento de mudança não resolve nada. Entendeu, irmãos? Porque nós precisamos ser confrontados pela palavra para sermos mudados. Aleluia. Eu ouvi certa vez uma história que eu achei muito interessante. Dizem que no lugar que... eu não sei se isso está na Itália, eu não sei se é Roma, o lugar que tem o maior leão esculpido do mundo, o maior leão esculpido do mundo. Esse leão, ele foi esculpido por um maior escultor, que foi Miguel Ângelo, né, que era o maior pintor e o escultor da história até da humanidade, né? E ele fez um leão perfeito demais, é o maior leão do mundo. Só que antes desse leão ser um leão, era uma pedra que tinha muito grande lá, era uma pedra enorme que tinha neste lugar. E eles perguntaram a Miguel Ângelo: como é que você conseguiu fazer um leão tão lindo de uma pedra tão bruta? Ele disse: na realidade não fiz muita coisa com esta pedra, eu só tirei o que estava demais nela. Quando eu tirei o que estava demais nela, ela foi transformada nessa beleza. Você chegou aqui, eu cheguei aqui como uma pedra bruta. A palavra de Deus está tirando o que é demais na nossa vida para nos transformar em ovelhas verdadeiras do rebanho do Senhor. Então, quando Deus nos reúne numa noite como essa e nos desafia, qual tem sido as nossas palavras? Quais têm sido as nossas publicações? Quais têm sido as nossas atitudes em relação às pessoas que estão do nosso lado? Talvez seja preciso o escultor eterno tirar alguma coisa da nossa vida para transformar no que Ele realmente quer nos transformar. Porque eu preciso ser hoje melhor do que ontem, preciso ser amanhã melhor do que hoje, porque nós estamos em fase de construção. Quem entendeu até agora? Você está vendo que a minha mensagem não está dura pelo sorriso que eu estou dando. Ela é uma palavra firme, mas é uma palavra com amor. Amém? Pode continuar nessa direção aqui? Então esse Judas teve essa grande oportunidade. E aí o Espírito Santo começou a me levar na Bíblia. Como é possível, irmãos, uma pessoa viver num ambiente de milagre e não ser contagiado pelo ambiente do milagre? Os irmãos entenderam como? Vou repetir a frase para você entender. Morar numa garagem não nos transforma num carro. Você pode pôr a cama na garagem e ficar lá 10 anos, você nunca vai virar um carro. Isso quer dizer que o ambiente que eu vivo, por melhor que ele seja, ele não me transforma. Eu preciso aceitar a transformação de Deus no ambiente que eu estou. Amém, irmão? Amém? E eu comecei a pensar, e eu anotei aqui no meu iPad, que eu não estou conseguindo usar o outro ainda, algumas pessoas que viveram num ambiente de milagre, e não foram transformados. Como assim, pastor? Verdade, eu vou provar para você. Abra sua Bíblia comigo, ou melhor, Aloí, ligue a Bíblia para nós aí, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. 1 de Coríntios, capítulo de número 10. 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Eu vou... Para você não dizer que o pastor é duro e está falando coisa muito pesada, eu vou pedir que você só interprete o texto. Só interprete o texto. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Paulo está dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Mantenha aí. O que Paulo está dizendo? Quem são esses nossos pais aí? Aqueles que saíram do Egito. Ok? Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Então Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignoreis, preste atenção no que eu estou dizendo, que os nossos pais, todos, repita comigo a palavra todos, todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo meio do mar. Isto é, 2,5 milhões de pessoas passaram dentro do mar. 2,5 milhões de pessoas estiveram debaixo da nuvem, sendo cobertos no deserto. Ok? Versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Repita que a palavra todos apareceu novamente.
Versículo 3. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Terceira vez a palavra todos, isto é, todos comeram o maná. Continua. E beberam todos, a palavra todos aparece pela quarta vez. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da água que saía da pedra, a pedra espiritual que o seguia, e a pedra era um tipo de Cristo. Veja bem, presta atenção. Volta aí então o versículo anterior. Por pelo menos 4 ou 5 vezes Paulo está dizendo que todos beberam da água, 5 vezes, né? Obrigado. Todos beberam da água, vai repetir, vai prestando atenção. Todos beberam da água da rocha, todos estavam debaixo da nuvem, todos comeram do maná, todos passaram dentro do mar vermelho, todos foram batizados em Moisés. Agora coloca o versículo de número 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Isso quer dizer que sair do Egito não quer dizer chegar na terra prometida. Você não acha essa palavra um pouco forte, não? Tomar ceia, beber ceia, participar de cultos, não. Porque não tem a ver só com estar no deserto, tem a ver com ser transformado pelo poder do Deus do deserto. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Então, quer dizer, eles estavam num ambiente da vitória e morreram no deserto. Pastor, eu vou fazer 40 anos, meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente, e eu agora estou com 40 anos que eu estou na igreja, eu estou com 50 anos que eu estou na igreja. Já converteu, meu filho? Porque Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, Deus não tem tetraneto, então é o seguinte, aqui tem que ser filho. Porque seu avô foi um grande homem de Deus, não quer dizer que você vai ser uma grande mulher de Deus ou um grande homem de Deus, não. Aqui é individual, aqui é transformação, é se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu posso trazer o exemplo e estar debaixo da oração deles, mas a minha transformação precisa ser pessoal. Jacó tinha um monte. Irmão, não é possível que alguém consiga dormir num culto como esse. Eu acho que não consegue, não. Mesmo que se você tentar, você não consegue dormir num culto como esse. Deixa eu te falar. Jacó estava vindo lá da Mesopotâmia, da casa do tio Labão, e quando chegou no Val de Jaboque, ele mandou o povo passar, mulheres, crianças, todo mundo passou. E o Senhor segurou ele para ficar sozinho, porque ele disse assim: olha, você é pai de uma grande nação, mas você vai ter que ter um encontro comigo de forma individual. Amém, irmão? Hein? É de forma individual. Você que ser transformado de forma individual, Jacó. E vou te falar um negócio com você, Jacó. Eu não vou te envergonhar no meio de sua família toda, não. Vou deixar você sozinho aqui para me conversar com você. Tu vai sair mancando, mas vai sair transformado. Por quê? Eu acho interessante a pergunta que Deus fez para Jacó. Então, silêncio, irmão. O que foi? Eu fico com um bocado de medo. Amém, irmão? Jacó, olha aqui para quantos dedos tem aqui, 2. 2 momentos da vida de Jacó foi perguntado o nome dele, sim ou não? O pai dele, o Isaac, perguntou: quem está aqui perto de mim é Esaú ou é Jacó? Como é que ele falou? Não, meu nome é Esaú, eu sou Esaú. Chega aqui perto de mim então, meu filho, porque o Esaú era todo cabeludo, né? O Jacó tinha colocado um pelo assim de animal no pescoço, no braço. Ele chegou perto do pai, o pai falou: chega aqui perto de mim, meu filho. O pai dele passou a mão no braço dele assim, passou a mão no pescoço, e falou assim: a pele é de Esaú, mas a voz está com a voz de Jacó. Enrolou o pai, diga comigo, enrolou o pai dele. Não, diga de novo, enrolou o pai dele. Os anos se passaram, foi para a Mesopotâmia, casou, teve um monte de filho. Quando ele está voltando numa madrugada, Deus falou: vamos conversar, Jacó. Passou a turma e ficou no Val de Jaboque. Aí o Senhor falou, apareceu lá,
começou a lutar com ele, ele viu que o ambiente estava bom, o anjo querendo ir embora, ele segura o anjo, e não sei o quê, daí a pouco, agora, pergunta a ele de novo o nome. Como é que você chama mesmo? Aí não teve como ele falar que o nome dele era Esaú, porque ele não estava diante de Isaac, ele estava diante do soberano. Porque engana pai, engana mãe, engana irmão, engana igreja, engana não sei como, mas aos olhos dele ninguém engana. Ele pergunta o nome, como é que você chama? Como é que você chama? Aí ele disse, meu nome é Jacó. Ele falou, então resolveu o problema. Daqui para frente tu não chamarás Jacó, tu chamarás Israel, aquele que luta com Deus e vence. Precisou passar por esse processo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele saiu andando do mesmo jeito, sim ou não? Como é que ele saiu andando? Diz a Bíblia que o anjo tocou na juntura da coxa dele e dali para frente ele saía mancando. Ele andando assim. Acha a palavra juntura aí para mim, Aloí. Deve ser lá no capítulo 25, 26 e tal. Ele saiu andando assim, a juntura da coxa mancando. Diga comigo, Jacó saiu mancando. Saiu mancando, mas tem um detalhe, irmão, saiu transformado. Aleluia. É melhor andar mancando, mas transformado, do que andar direitinho com a vida não estando na presença do Senhor. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Alguém encontrasse com Jacó e dizia, Jacó, você está andando esquisito? Quando eu conhecia você antes de ir para lá, você andava diferente, você andava normal. Ele falou, não, está tudo bem, tudo tranquilo, estou andando, não, está mancando, não. Tipo assim, você já viu como é que as pessoas querem? Estou mancando, não, você está andando diferente, você está andando esquisito, o que aconteceu com você? Depois de apertar ele bastante, eu penso que Jacó diria, eu encontrei com ele, ele mudou o meu andar. Mas tudo bem. Então o ambiente que Deus proporciona precisa ser um ambiente de mudança. Mas eu preciso aceitar que a mudança aconteça. E eu vou repetir, morar na garagem não me transforma em carro. Viver na igreja não me transforma no salvo. Mas viver na igreja e recebendo a palavra de Deus me transforma. Por causa do poder da palavra. Amém? Você quer ver um outro exemplo de pessoa que vivia num ambiente de milagre? E eu estava lendo agora à tarde lá e eu arrepiei. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 20. Vê o que está escrito, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 20. Podemos continuar, irmão? O negócio está meio estreito. Podemos continuar? Quem está dando glória aí? Amém, glória a Jesus. Vamos ver, tem muita gente aí, Alexandre, nos acompanhando, vamos lá. 200 pessoas nos acompanhando. 202 pessoas assistindo aí, glória a Deus. O que está escrito? Capítulo 5, versículo 20, 2 Reis. Então Geazi, moço de Eliseu. Presta atenção, espera aí. Quem que é Geazi? Moço de Eliseu. Quem era Eliseu? Sucessor de Elias. Elias tinha um poder, Eliseu tinha o quê? Porção dobrada. Irmão, pensa num homem crente, o tal de Eliseu. Ô glória. Multiplicava azeite, ressuscitava morto. O camarada era crente demais. Meu Jesus, abriu o Rio Jordão também, e foi lá igual o Elias abriu. Mas o que ele fez? O machado caiu no rio, ele flutuou. O machado caiu e fez flutuar. Desafiou a lei da gravidade. O machado levantou, irmãos, flutuou. Esse camarada operou um tanto de milagre. Dizem que ele operou o dobro de milagre do que o Elias, porque ele tinha porção dobrada. O camarada tinha tanto poder, irmão, que depois de morto, caiu um morto na cova dele. Quando tocou nos ossos dele, o camarada ressuscitou por tocar nos ossos de um homem de Deus. Aí, por que o senhor está falando de Eliseu? Não é Geazi? Não, eu estou falando de Eliseu por causa de Geazi, porque ele era criado com Geazi, com Eliseu, o Geazi. Você lembra que o Eliseu mandou o Naamã tomar banho? Mandou ele tomar banho? Vai tomar banho no rio, vai mergulhar 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele saiu, ó, limpinho, igual uma criança, sim ou não? Segura aí. Quando ele recebeu aquele milagre, o Naamã trouxe um monte de presente para o Eliseu. Você lembra o que o Eliseu fez? O Eliseu falou, muito obrigado, seu Naamã, eu agradeço, mas eu não vou querer essas
prata, ouro, veste, pode levar para você, não vou querer. Quando Geazi viu aquele negócio, Geazi falou: meu Deus do céu, onde Eliseu está com a cabeça? Esse homem de errado indo embora com esse monte de troço. Irmão, camarada criado num ambiente de milagre, ainda não tinha convertido. O que ele fez? Quando ele viu que o homem foi, o homem de Deus disse: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. O camarada ainda usou o nome do Senhor e falou: vive o Senhor, que eu vou atrás dele e vou pegar alguma coisa. Esse homem não vai embora sem deixar uma oferta, não. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Versículo de número 21, olha aí a mentira. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã vendo corria atrás dele, o Naamã curadinho da Silva, limpinho, desceu do carro e correu, encontrou com ele e falou: Geazi, está tudo bem aí, meu filho? Aconteceu alguma coisa lá com Eliseu? Tipo assim, está tudo bem. O que Geazi falou? Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Mentira, o Eliseu não mandou ele falar nada. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha. Inventou uma história, mas é mais fácil pegar um mentiroso do que um aleijado, como dizia o doutor Jair Fonseca. Vieram 2 jovens filhos dos profetas das montanhas de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: nossa, o que é isso? Ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, ainda pôs 2 mudas de veste, e pôs sobre os seus moços, os quais levaram diante dele, e encheu a cavalgadura de Geazi. E vai agora no versículo de número 24, e chegando ele à altura, tomou as 2 mãos e o depositou, guardou na casa dele, e despediu daqueles homens e foram. Eu não vou lá no Eliseu, não, eu vou passar lá em casa, guardar os trenzinhos que ele me deu. Olha aí, guardar os negócios que ele me deu lá em casa e vou encontrar com Eliseu. Olha aí, pastor Gerson, a ideia dele. E foram-se. Quando então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, diante do Eliseu, o Eliseu perguntou para ele assim: ô Geazi, você foi onde, meu filho? Porque tem gente que acha que enrola Deus. Você foi onde, meu filho? Irmão, eu estou pregando alguma coisa que não está na Bíblia aqui, ou eu estou pregando a Bíblia? Muito bem. Você foi onde? Ele falou: não, teu servo não foi lugar nenhum, não fui nem na saída do Pocrã, nem na saída do Manhuaçu, não passei na loja do Marquinhos, não fui na saída lá perto do Queijo 2 Irmãos, eu estou aqui mesmo. O que ele falou com ele? Porém, lhe disse o homem de Deus: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar com você? Era ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas, seu Geazi. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O camarada vivia num ambiente de milagre e perdeu a bênção. Que nós saiamos daqui esta noite, irmãos. Ser membro de uma igreja não é cartão para garantir a entrada no céu. É ser membro da igreja, mas ser membro daqueles que serão arrebatados e levados para o céu. O que o senhor está pregando, pastor? Oportunidades perdidas. Irmãos, esse Geazi perdeu a oportunidade de ser o sucessor de Eliseu? Você já pensou você ter, pastor Simão, um ensinador como Eliseu? O camarada tem relacionamento com Deus.
Por que não colou nele e pegou a bênção? Está pegando, Neide? Um dia chegou uma moça perto de mim, quem sou eu? Não estou me comparando a Eliseu e ninguém, mas é porque a gente acaba ficando um pouquinho conhecido. Chegou alguém perto de mim e falou: pastor, os seus filhos, seus meninos, seus 2 filhos, devem viver nos seus pés, aprendendo, né? Porque o senhor tem muito para ensinar. Só que filho acostuma, ovelha acostuma, todo mundo acostuma, é tudo normal. Só que existem oportunidades que nós precisamos valorizar. Porque Deus está nos dando a oportunidade de fazermos uma grande obra para Ele. Aleluia, é a hora da igreja brasileira aproveitar o potencial que temos. Nós não estamos envolvidos com coisas materiais. O nosso reino é do céu. A nossa briga não é contra o homem. A nossa briga não é contra a carne. A nossa briga é contra as hostes espirituais da maldade. Eu não tenho um inimigo aqui esta noite. Meu inimigo é o diabo. Você também não tem nenhum inimigo aqui esta noite. Inimigo nosso é o diabo, irmãos. É, pastor, mas então nós estamos fritos que o inimigo é o diabo. Não, irmão, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. João disse que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Você pode dar um glória para Deus aí? Congresso de sábado já virou hoje o congresso de sábado, amém? Na realidade, todo dia vira congresso, que a presença de Deus é que faz. Então, amados, eu poderia citar um outro exemplo, mas o meu tempo agora, já estou com 70% do tempo consumido, já estou caminhando para terminar. As oportunidades precisam ser aproveitadas. Você quer ver um outro exemplo? Eu citei o exemplo de Israel, eu poderia citar o exemplo de Sansão, mas não vou mexer com Sansão, deixa o Sansão para lá. Porque o Sansão era tão poderoso, presta atenção, guarda isso aqui, olha aqui. Sansão era tão poderoso, mas tão poderoso, porém, você não encontra Sansão orando. Só quando o negócio ficou apertado, que ele estava com sede, ele orou, brotou uma fonte. Fora disso, você não encontra Sansão orando. Segundo, você não encontra Sansão com ninguém. Sansão é um vencedor solitário. E eu quero te dizer que vencer sozinho é triunfar sem glória. Deus nos chamou para vencer com outros. A minha vitória é a sua vitória é a minha vitória na vida espiritual. Você não encontra Sansão com ninguém. Você encontra ele envolvendo por 4 vezes com mulheres estranhas. Teve a grande oportunidade, irmãos. Fez um bom trabalho em Israel, jogou uns anos e tal. Mas qual o resultado de Sansão? Só a demonstração dos grandes feitos. Derruba não sei o quê, mata não sei o quê, derruba, arranca, rasga leão. O que ele fez em favor do povo? Precisa se analisar. Porque eu só sou uma bênção quando eu sou canal de bênção para outras pessoas. Eu vou repetir. Eu só sou uma bênção quando eu sou canal de bênção para outras pessoas. Quem está entendendo isso aqui pode glorificar o nome de Jesus. Amém? Deus está aqui esta noite e Ele está nos falando de forma gloriosa. Aleluia. Então, eu poderia, vou citar só mais um, aí está no livro de Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 20, mas eu quero utilizar mesmo o versículo de número 23, não, vou ler a partir do 20, não tem problema. Você quer ver agora quem perdeu uma grande oportunidade? Foram estas cidades. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo, olha aí, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Espera aí, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, cidades do contexto de Israel. Jesus está falando, se lá em Tiro, em Sidom, países vizinhos que eram gentios, eu tivesse operado o tanto de milagre que eu operei aqui em Betsaida e aqui em Corazim, Tiro e Sidom tinha convertido. Eu fiz os milagres aqui e vocês não converteram. Mas vamos seguir. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Siga comigo. E tu, Cafarnaum, vou repetir. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos.
Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Irmão, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Não deixa o inimigo roubar a sua atenção, não. Vou até usar essa campainha ungida aqui. Jesus falou que no dia do juízo vai ter mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. Quais eram os pecados de Sodoma, irmãos? Homossexualismo, lesbianismo, prostituição, imoralidade. Cheirou mal às narinas de Deus. Deus mandou fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra, Zeboim, Zoar, eram 5 cidades, uma pentápolis. E eu comecei a pensar, irmãos, olha para o pastor só aqui. Eu comecei a pensar. Que acabou a bateria, Marquinhos? Não, né? Hein? Ah, vai buscar, olha para cá. Eu comecei a pensar, pastor Silmar, me ajuda a pensar, que o senhor tem uma cabeça, é muito inteligente também. Se vai ter mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra vai ser menos rigor, o pecado de Cafarnaum tem que ser maior do que o pecado de Sodoma. Concorda comigo, sim ou não? Se o juízo sobre Sodoma, hein? Aí que caminha. Qual é a pergunta que eu faço esta noite? Por que Sodoma, o pecado de Cafarnaum era mais grave do que o de Sodoma? Sabe qual é? O pecado da rejeição e o pecado da insensibilidade. Explica melhor, pastor. Pega aí. Jesus morava lá. Não, vou repetir. Jesus morava em Cafarnaum. Jesus fez no mínimo 12 milagres em Cafarnaum. Vou numerar alguns para você ver. Acalmou o mar da Galileia na região de Cafarnaum. Curou o servo do centurião na cidade de Cafarnaum. Ressuscitou a filha de Jairo em Cafarnaum. Não, vai pegando comigo. Curou Perdão, Eunice? Curou o paralítico entrando pelo telhado. Meu Deus do céu. Ressuscitou a filha de Jairo em Cafarnaum. Curou o homem da mão mirrada em Cafarnaum. Jesus operou dezenas de milagres em Cafarnaum. E diz a Bíblia que eles não acreditavam em Jesus. Jesus morava lá. Imagine Jesus passando pela rua e aquele barulhão de gente, 5, 6 mil pessoas. A mãe está lá lavando vasilha lá nos fundos e falando: que barulho é esse aí na rua? O menino chegava na janela, olhava, o marido olhava e dizia assim: não é nada não, é Jesus que está passando. Meus irmãos, viver num ambiente de milagre não significa abraçar o milagre. Eles acostumaram com Jesus. Agora eu quero chamar os filhos de crentes que estão aqui, obreiros, gente que já está na igreja há muito tempo, inclusive eu que fui nascido na igreja. Cuidado para nós nos acostumarmos com o evangelho. Não, vou repetir porque nem todo mundo pegou. Olha para cá. Cuidado para você não se acostumar com o evangelho. Nós que nascemos na igreja, meu umbigo foi enterrado na igreja. Meu primeiro travesseiro foi uma Bíblia. Aí você ouve hino, você ouve pregação, você participa de oração, mas chega um ponto que a gente estabiliza na vida espiritual, nada arrepia. A glória está caindo, o fogo está descendo, a pessoa está olhando assim, dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nesta noite Deus nos pega e nos diz: não perca a oportunidade de sentir a presença de Deus. Não acostume com a presença de Deus. O dia que você pregar essa Bíblia aqui para ler e não deixar uma gotinha de água cair para manchar a página, alguma coisa precisa acontecer. O dia que você passar uma semana, você que é batizado com o Espírito Santo não foi renovado, você que não é batizado com o Espírito Santo, passar uma semana sem um calafriozinho, sem uma lagriminha, nem que seja para fazer assim, igual o pastor Jando fala, nem que seja para fazer assim, ó. Mas um arrepiozinho precisa ser dado, irmão, de vez em quando.
Não acostuma com Jesus, não. Quem pode adorar a Deus esta noite? Não vamos acostumar, não. Em uma das minhas viagens, eu estava pregando num lugar que tinha uma cantora muito famosa, cantando, muito conhecida no Brasil. Não vou falar o nome, porque eu também não lembro quem é. Graças a Deus que eu não lembro, senão eu podia escapar o nome. E nós estávamos chegando a hora de irmos para o culto, não sei se estavam no hotel, o pessoal ia buscar, que sempre eles buscam, né, para levar para o hotel e tal. Essa pessoa falou comigo: pastor Jander, não aguento mais. Eu falei: o que foi? Tanto de culto, cantando os mesmos hinos e as mesmas reuniões, e levando o povo. Passava para o povo algo que ela mesma não estava sentindo. Sabe o que é isso? Acostumou. Eu falei, não sei se foi domingo aqui na escola dominical, ou se foi domingo à noite. Eu prego quase todos os dias. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Pela misericórdia de Deus. Mas todos os dias que eu vou pregar, a minha barriga dói. A minha mão fica suada. E eu fico num aperto tremendo. Porque o dia que eu subir esta plataforma para pregar, a minha barriga não doer, a minha mão não suar, é porque eu estarei confiante demais. E eu preciso subir aqui dizendo: eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Quando você subir os degraus daquela igreja, daquela porta lá, presta atenção na voz de Deus. Quando você subir aqueles degraus lá, quando você entrar por essa porta, diga: Deus, muda a minha vida com o poder da tua palavra. Não tem um hino assim, Marquinhos, que diz assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Lembra desse? Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Quem pode cantar orando? Necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deixa eu ser. Deixa eu ser voz de Deus para nós aqui esta noite, inclusive para mim. Quando nós perdemos as oportunidades de convivermos com a coisa sagrada e não sentimos mais nada, sabe qual é o perigo? A gente convive com o pecado como se ele não fosse pecado mais. Aquilo que mexia conosco antigamente, hoje não mexe mais. Mas eu vou concluir nos 15 minutos que eu tenho, concluindo em Judas. Eu estava lendo hoje sobre a vida de Judas. Eu não sei se eu dei esse livro aqui para o pastor Alcimar. Não, eu dei das parábolas, do pastor Mateus Soares, um amigo meu do coração. Eu quero trazê-lo aqui, um jovem pastor e pregador. O meu cunhado Heber comprou esse livro e me deu no dia 25 de dezembro de 2021. E ele estava falando sobre... Ele fala de A a Z sobre os personagens da Bíblia. E dentre eles, eu estava estudando hoje sobre Judas. Esse homem, irmãos, é um homem interessante na Bíblia Sagrada, porque ele traz lições preciosíssimas para nós. Eu não sei se você sabe que no Antigo Testamento, no livro do Salmo, o Salmo de número 41, versículo 9, havia uma profecia a respeito desse homem. Salmo 41, versículo 9, está escrito assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, quando eu estava estudando agora à tarde, o pastor Simar, nos versículos que nós lemos, eu tremo. Não sei se você trema, eu tremo diante da palavra. Mateus capítulo de número 10, Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder. E chamando os seus 12 discípulos,
Mateus capítulo 10, versículo de número 1, está escrito assim na palavra do Senhor: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades. Chamando quem, irmãos? Os seus discípulos. Quem estava no meio desses discípulos? O Judas. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Ter tido uma experiência de presença de Deus um dia não garante para a vida toda. É preciso a manutenção da glória, a manutenção da presença. Meu Deus do céu. Agora, irmãos, o escritor de Mateus, presta atenção, ainda no capítulo 4, Jesus não tinha morrido ainda na história de Mateus. Presta atenção nisso. Jesus ainda não tinha morrido. Você vai aprender algo novo aqui. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus não tinha ido para o Getsemane. Jesus não tinha ido para a cruz. Jesus não tinha ressuscitado. O Judas ainda não tinha traído Jesus. E olha o que Mateus registrou no capítulo 10, versículo de número 4. Olha o que está escrito. Quando está descrevendo e colocando nomes nos discípulos, ele diz assim: Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Isto é, ainda no capítulo 10, 4, quando vai contar a história deste homem, já o tem como um traidor. Eu vou terminar falando o que eu falei na abertura da minha palavra aqui esta noite. Vocês estão calados, irmão? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Amém, irmão? Amém, irmão? A moto está girando? Judas perdeu a maior oportunidade. Sabe por quê? Andou com a porta e não entrou na porta. Conheceu o bom pastor e não quis ser sua ovelha. Você lembra de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor? Aleluia, 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 aleluia. Conheceu a verdade e viveu na mentira. Porque Jesus havia dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi Jesus que disse isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O Judas andou com o caminho e resolveu cortar a sua vida por um atalho. Eu quero te dizer que o caminho pode ser mais longo, mas ele é mais seguro. Oh, aleluia. Me lembro agora, o irmão Rubens não está aqui, mas ele ia dirigir culto. Ele morava em Santo Antônio. Parece que a irmã Liette, não sei se ela está aí, em Santo Antônio, e ele ia dirigir culto lá na casa da irmã Maria Cândida, que Marquinhos foi comigo lá há muitos anos atrás. Nisso nós dirigimos culto lá toda quarta e domingo à tarde. O Valdir, né? O Valdir. E na hora dele ir embora de bicicleta depois do culto, tinha 2 caminhos para ir no Laranjeira, um mais curto e um caminho mais longo. A irmã Maria Cândida, na hora do irmão Rubens sair, ela falava: meu filho, não vai pelo atalho não, lá é muito perigoso. O caminho pode ser mais curto, mas é muito perigoso. Vai pelo caminho maior, o caminho mais largo. Ei, talvez tu está querendo adiantar algumas coisas no que Deus tem para a tua vida. Vai no caminho proposto por Ele, o caminho da humildade, caminho da perseverança, caminho da fidelidade, caminho da humildade. Não precisa contratar marqueteiro para Deus te honrar, não. Deus te honra no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Não precisa passar em cima de ninguém para subir em trono, porque Deus é que tira do trono e põe no trono. Não precisa afogar ninguém para assumir o lugar. É melhor esperar o tempo de Deus. Mas em quinto lugar, ele andou com o dono do céu e tomou a decisão de ir para o inferno. Essa agora eu termino nela, e o Aloí vai preparar para mim João capítulo 12.
ainda não julgando na tela, mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: andou com quem era o possuidor de ser adorado, mas colocou preço na adoração. O que o senhor quer dizer? Explica isso melhor. Eu vou explicar. No Evangelho de João, capítulo de número 12, agora sim, Eloy. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Onde Jesus foi? Está dizendo aí? Jesus foi onde, irmãos? Jesus 6 dias antes da Páscoa foi onde? A cidade de Betânia. Onde estava quem? Quem é esse Lázaro? Aquele que ele havia ressuscitado no capítulo 11, ok? Amém, irmãos? Está todo mundo ligado aí? Amém? Versículo de número 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava sentado à mesa. Não, você não reagiu na minha expectativa. O camarada estava no túmulo, irmãos, tinha 4 dias. Agora tem uma festa na cidade dele. É a irmã dele que está servindo a comida. E quem está na cabeceira da mesa? Quem está na cabeceira da mesa, irmãos, é o Lázaro. Sem ter cheiro de defunto, sem ter cheiro de defunto, está vivinho. Está vivinho. Aí quando, escuta aí para você adorar a Deus comigo. Versículo 3. Então Maria, há um questionamento se era a Maria, irmã de Lázaro, se era outra Maria, mas vamos ficar com a Maria. Deixa a Maria. A Maria, quando viu o Lázaro na cabeceira da mesa, e disse: esse camarada estava no túmulo 4 dias, e esse meu mestre ressuscitou ele. Olha aqui para mim. Correu lá no quarto, pegou um vidro de unguento de nardo puro. O texto diz que dava para vender por 300 dinheiro. Eu estava estudando hoje, pastor Simar. O preço dava para pagar o salário de um trabalhador durante 1 ano. Quanto custaria um vidro de perfume desse hoje, irmãos? Trabalhador de 1 ano de serviço, 300 dinheiro. Esta mulher pegou, Maria, o vaso de nardo e disse, não vai prestando atenção, é muito caro, mas ele merece. O preço é alto, mas ele merece. Eu custei comprar, mas ele merece. Pastor, só se enrolou, porque que isso tem a ver com Judas? Vai ter agora, segura aí. É muito caro, mas ele merece. E diz a Bíblia que ela chegou, ungiu os pés de Jesus, pegou os seus cabelos e começou a enxugar. E a casa encheu de unguento, um cheiro. Sabe quando tem alguém adorando de coração, que ele abre a boca e dá aquele glória que só ele sabe dar por causa da gratidão? Um sente aqui, outro sente ali, outro sente lá, porque é o preço da adoração. Irmãos, o cheiro tomou o ambiente. Diga comigo, o perfume era muito caro. Diga de novo, o perfume era muito caro. Só que tem um detalhe, quem estava recebendo o perfume merecia. Eu poderia dizer para você esta noite, o que é que você está entregando a Ele? Na sua casa, nas suas reuniões, onde você reúne com a sua família, qual o cheiro que está aparecendo lá? É cheiro de adoração?
Mas vamos lá, Aloí, vamos continuar, Aloí, vamos continuar. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, diga-se de passagem que a palavra Judas é a forma grega para a palavra Judá, e a palavra Judá significa louvor. Então Judas quer dizer louvor, nome bonito. Iscariotes não é sobrenome. Ish, que é homem do hebraico, Quiriote, a cidade de onde ele tinha vivido. Então Judas era o homem de Quiriate, ou homem de Quiriote. Isso ok? Muito bem. Filho de Simão, aquele que havia de traí-lo, quando viu a mulher entornando o perfume nos pés de Jesus, ele falou, meu Deus do céu, esse prejuízo desse negócio, isso não pode. O que está dizendo? Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Agora eu quero que você pegue a coisa mais interessante desse assunto. Sabe o que ela quis, Leonardo? Sabe o que ela quis, Adriel? Sabe o que ela quis, Daniel? Sabe o que ela quis, Eunice? Colocar preço na adoração de Maria. Eu quero te dizer que a tua adoração não tem preço. A tua adoração será o preço da tua gratidão. Quem não adora porque não é grato, quem não adora porque não tem gratidão. Esta mulher disse, tudo que ele já fez por mim, o meu melhor eu entrego a ele. Não tem um hino assim, pastor Gerson? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus. Fique de pé, bendito, tudo deixarei. Posso te falar uma coisa? Olha para cá. Posso te falar uma coisa? Cada um reage de uma forma na adoração. Não sei se foi o pastor Alexandre que deu, ou se foi o Anderson que falou isso aqui, ou o pastor Alexandre. Diz que a adoração é igual a impressão digital. Cada um tem uma forma de... O Anderson disse. Cada um tem uma forma. Só que é o seguinte. Começando lá de cima pela Josi, pelo Aloí, pelo irmão Zé, pelo tio Sebastião, pelo Bruno, pela Vanessa, descendo à minha esquerda, passando aqui, por aqui, por aqui. Se alguém quiser colocar preço na tua adoração, dizendo, não, você não pode adorar desse jeito. Porque não é possível uma pessoa passar um culto desse sem dar um glória a Deus. Eu acho. Se alguém disser, você não pode adorar desse jeito, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim, você não pode ficar adorando assim caladinho. Ninguém põe preço na minha adoração, porque eu não estou adorando o homem, eu estou adorando aquele que me tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Se você adora em silêncio, eu respeito, mas respeito mesmo, porque o Jairo dizia, o senhor tem que ir lá em casa. A mulher do fluxo de sangue dizia, para mim nem precisa ir lá em casa, só vou tocar na orla. O que você não pode é deixar de adorar. Agora o Judas quis colocar preço na adoração da mulher. Não, está muito caro a adoração dela. E já estou terminando, meu filho. Só que aí Jesus, o texto de capítulo 12, a partir do versículo de número 4, nos mostra uma coisa interessante. Você sabia que até aí os discípulos não sabiam do rolo de Judas Iscariotes? Não sabia que ele tirava da sacola? Porque diz a Bíblia que ele roubava. Aí eu estava estudando o texto agora à tarde,
estava perguntando, por que Jesus não travou esse cara roubando, chamou ele no particular e disse assim, peraí, você é tesoureiro aqui da minha paróquia, do meu ministério aqui, e você está tirando os negócios por fora aqui, ok? Não, você sabe por quê? Porque não adiantava Jesus chamar a atenção, porque arrependimento não pode ser pressionado. Essa chegou agora, essa não está anotado não. Irmão, você tem que pedir perdão, irmão, para tomar ceia. Isso não vale nada, irmão. Quem tem que dizer que você tem que se arrepender e pedir perdão é você e Deus. Pode andar com Jesus, que sabia que Judas fazia isso. Jesus não pressionou ele a confessar, porque isso tem a ver com posicionamento. Quem confessa, arrepende, é quem tem o temor de Deus na vida. Amém, irmãos? Aí vamos lá, Loi, e a gente conclui em pé. Fica triste de estar em pé, não, que eu estou em pé tem 1h10. Amém? Vamos lá. O que está escrito no capítulo 12, versículo, Aloê, capítulo 12, 4, eu consigo colocar aí? Aloê, capítulo 12, versículo de número 3, é o 3 que diz que ele... O 3 diz assim, não, é o versículo 4... Ele diz, por que a gente não vende isso, não é verdade? Versículo de número 5. A gente podia vender isso e dar aos pobres, né? Agora olha o versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava aquilo que lançava lá. Já que ele pôs preço no perfume dela, falou 300 dinheiros, ele falou, se essa mulher botar esse dinheiro aqui, meu filho, amanhã eu vou dividir esse negócio no meio aqui, eu vou estar com muito. Agora vê o 7. Disse pois Jesus, deixa ela fazer o que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo aqui, ela está guardando isso para o dia da minha sepultura. Porque aquilo ali já era um tipo, Jesus avisando que ele iria morrer e deveria ser ungido. Agora olha o versículo de número 8. Porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre vocês me tens. Termina agora o que eu estou pregando ou não? Isto é, os pobres vocês vão ter muitas oportunidades de estar com eles aí. Agora a mim, vocês têm que aproveitar a oportunidade de estar comigo. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu falo em nome de Jesus e humildemente, Igreja de Ipanema, aproveita esse tempo que Deus está te dando. Aproveita, crente, para servir a Deus. Deixa as mazelas, deixa as picuinhas. Aqui nós somos o povo de Deus, estamos indo para o céu. Aleluia. Andou com a porta e não entrou nela, conheceu o bom pastor e não quis ser uma ovelha, conheceu a verdade e viveu uma mentira, andou no caminho e cortou o atalho, andou com o dono do céu e tomou uma decisão de ir para o inferno, andou com quem era possuidor do direito de ser adorado e colocou preço na adoração, esteve com a fonte e não bebeu da água. Eu encomendei hoje, pastor Gerson, esse livro do pastor Mac Anderson, custou R$ 29,90, sobre Judas, que perdeu a oportunidade, porque vários tópicos aqui eu estou usando, dando crédito a ele, alguns eu complementei. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que não é muito fácil guardar tudo que aprendemos aqui, mas está na nossa plataforma do Facebook. Posso repetir uma última frase? Você não fica triste com o pastor, não? Tem certeza? Tem certeza? Posso falar? Morar na garagem não te transforma num carro. Viver na igreja não nos transforma em salvo. É preciso que o evangelho nos mude. Vamos usar a frase de Michelangelo: eu não fiz um leão, eu só tirei o que estava demais na pedra. O que Deus está fazendo conosco é tirar o que está demais e nos transformar numa nova criatura, para a glória do nome dele. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada. Tem alguém perguntando que livro é esse aqui? É Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, de A a Z. E o outro é do pastor Mac Anderson, é Judas. Perdeu a oportunidade de escolher o momento, né? Perdeu as oportunidades. Só vou ler, fica de pé como você está. Judas é um homem que
revela a complexidade de uma pessoa que conhece a Deus, mas que não se permitiu de ser transformado por Ele. Posso repetir isso aqui? Judas demonstra a complexidade de uma pessoa que conhece Deus e não permite de ser transformado por Ele. Que Deus nos ajude. Pode se assentar.